Fala galera, tudo em paz, tranquilo? Bom, vamos falar de uma situação muito interessante, muito importante que está ocorrendo agora no nosso país. Eu já havia falado com vocês em vídeos anteriores ou em algum vídeo, um dos primeiros vídeos, sobre essa situação, prisão em segunda instância, é correto ou não? Veja, o artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição, diz que ninguém deve ser preso senão após transitar em julgada a sentença. Obviamente, bom, isso é o que? É a presunção de inocência, ou seja, todo mundo é inocente até que prove o contrário. O artigo 283 do Código de Processo Penal, ele deixa claro que só haverá a prisão de sentença condenatória quando transitar em julgado, ou seja, quando acabar, quando esgotarem todas as instâncias. Então, veja só, é lógico que nós temos algumas prisões cautelares, prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante delito, etc e tal. Mas, especificamente, o que o Supremo está definindo? É constitucional, é correto você prender a pessoa já na segunda instância? Ou o certo, conforme determina a Constituição, conforme determina o artigo 283, que eu já antecipo, é constitucional? O artigo 283 é constitucional, ele não é inconstitucional. Tanto o artigo 5º, em consonância com o artigo 283, eles deixam claro que a pessoa só deve ser presa em virtude de uma sentença condenatória, de uma sentença penal condenatória, após esgotadas todas as instâncias. Aí vocês vêm me falar, mas é um absurdo, porque temos políticos, o Lula e etc, etc. Gente, vocês estão analisando o direito de uma forma emocional, com paixão e não com razão. O direito deve ser analisado, o direito deve ser interpretado, o direito deve ser respeitado, conforme a razão, conforme uma interpretação jurídica e não emocional. Emoções, paixões podem ser utilizadas em outras ciências, mas no direito jamais, jamais. Então, entendo que essa decisão, esse julgamento que está ocorrendo no Supremo, para ter uma decisão justa, para ter uma decisão conforme determina a nossa Constituição, ela deve observar que a pessoa só deve ser presa depois de esgotarem os recursos em todas as instâncias. Ah, mas na Alemanha, nos Estados Unidos, caralho, a 4, não sei, países ricos, existe prisão em segunda instância. Nesses países sim, parabéns para eles, mas no nosso não. No nosso, a Constituição, ela determina, em conjunto, em consonância com o artigo 283 do CPP, que só haverá prisão após transitar em julgado, após esgotar, acabar todos os recursos. Ah, mas é um absurdo que a pessoa pode não ser punida, etc. Gente, que o Estado tenha competência para julgar, para processar e julgar e condenar quem tiver que ser condenado a tempo e modo. Que o Estado, ele se aparelhe para que haja um julgamento célere, que o julgamento não seja lento. Isso é culpa do Estado, não é culpa do direito, não é culpa da Constituição. Se o Estado não tem competência para investigar a tempo e modo, o erro é do Estado. Se o Estado não tem competência para processar e julgar uma pessoa com celeridade, a culpa é do Estado e não do cidadão. Porque hoje, vocês estão falando de Lula, de fulano, de ciclano, de beltrano, vocês estão falando de casos pontuais, mas as normas da Constituição, as normas do Código Penal, do Código de Processo Penal, as normas do direito, elas servem para toda a sociedade, para todo mundo. Amanhã, meu amigo, você pode ser preso, já em segunda instância, por um crime que daqui tanto tempo vão verificar que você não cometeu, vão verificar que você era inocente. Sabe por quê? Porque hoje você já pode prender em segunda instância. Não, a regra do jogo nunca foi essa, ainda mais no ordenamento brasileiro. A regra do jogo é preservar o cidadão em detrimento do Estado. O Estado que tem a competência para julgar de forma correta, de forma justa, um cidadão. Mas ele fazer com que o direito constitucional, a Constituição, a regra do direito processual seja desrespeitada, sobre o argumento de que temos que prender já em segunda instância, porque isso é fazer justiça. Isso não é fazer justiça.
Isso é fazer injustiça. Isso é desrespeitar a Constituição e desrespeitar a regra do jogo, que já está pré-estabelecida há anos no nosso ordenamento jurídico. Entendo eu que o certo é prende-se, condena-se e começa a cumprir pena só ao final, só quando transita em julgado o processo, só quando esgotam todos os recursos. Isso é muito mais para preservar o cidadão em detrimento do Estado do que para preservar o Estado e a coletividade em detrimento do cidadão, que é a parte hipossuficiente no processo. Um abraço, fiquem com Deus.